pessoal, de volta aqui para a nossa sequência de videoaulas sobre a instrução processual, né, dos documentos preliminares, aqueles documentos que formam o processo administrativo de contratação com base na Lei 14.133. Falamos anteriormente sobre o documento de formalização de demanda e o estudo técnico preliminar, que é o ETP. E se você não viu, se você ainda não assistiu essa aula, eu sugiro clicar em algum cantinho da tela que vai aparecer o link aí da aula anterior, e vocês então poderão dar uma sequência legal aqui, senão fica um pouco perdido. Vou só dar uma recapitulada. Estamos aqui fazendo esse trabalho que já foi inclusive conduzido, né, junto ao município de Gurupi, estado Tocantins. Ele nos concedeu aqui a pedido a utilização da plataforma que eles utilizam para automatização dos processos. Então aqui é um combo de aprendizado, tanto em relação àquilo que é praticável do ponto de vista da lei, quanto também na automatização via sistema utilizado pelo município. Obviamente que algumas regras podem ser aplicadas na peculiaridade envolvendo o município de vocês, né? E outras vocês observam assim um pouco, não, aqui a gente não faz desse jeito, tal. Então vocês procuram dar um pouco da adaptada que a gente vai trazendo aqui. O que nós vamos abordar no decorrer dessas sequências de videoaula? DFD, a gente já falou, ETP, que é o estudo técnico preliminar, a estimativa do preço que a gente vai ver agora, termo de referência, tá bom? Então vamos lá, o objeto que a gente está trazendo agora é água mineral, que é o anterior, né? Ou seja, a gente fez a formalização de demanda, aquisição de água mineral para a Secretaria Municipal de Administração de Gurupi, né? Que a gente está usando como modelo, a pedido inclusive deles, e agora nós vamos criar a estimativa de preço com base nessas informações. Antes da gente iniciar esse estudo para lá, de montar essa documentação, vamos só fazer uma recapituladazinha, né, no que seria a estimativa de preço. A estimativa de preço é uma condição prevista, né, lá na Lei 14.133, no artigo 23. Então, o artigo 23 traz aí uma série de disposições que devem ser cumpridas para poder o seu processo ter o preço médio estimado para essa contratação. Tem uma série de requisitos aí. O governo federal, por meio da IN 65, regulamentou a forma como devem ser feitos procedimentos, né, administrativos para a realização de pesquisa de preço para aquisição de bens e contratação de serviços no âmbito da União. Tá? Então, ele tem umas regrinhas, obviamente que em algum momento vai se parecer com uma redação, às vezes igual à redação da lei, na Lei 14.133, especificamente no artigo 23, e outras não, vai trazer aspectos específicos sobre isso. Aí eu vou dar uma abordada com vocês no que, assim, no nosso ponto de vista é o principal, que é a formalização, né? Ele vem e traz aqui como requisito mínimo a necessidade de conter a descrição do objeto, identificação do agente que está solicitando essa pesquisa, que está fazendo essa pesquisa, a caracterização das fontes de consultas que foram coletadas, a série de preços coletados, os métodos estatísticos aplicados, justificativa para a metodologia utilizada. Às vezes você vai fugir um pouco da metodologia usual do mercado, é importante que você justifique. Memória de cálculo sobre essa estimativa com documentos, né, que vão dar suporte. Não adianta só eu dizer que o preço médio é aquele, se eu não disser ali como foi que eu cheguei naquele preço, né, como foi que eu fiz para que aquele preço evidenciasse exatamente a minha estimativa de preço. E aí o ponto importante que se repete aqui é a justificativa da escolha de fornecedor, no caso da pesquisa feita diretamente com os fornecedores. Isso aqui também está disposto lá no artigo 23 da Lei 14.133, em que caso eu venha a subsidiar a minha estimativa de preço com base na pesquisa de fornecedores, os 3 no mínimo, né, que eles pedem, que eu faça uma justificativa porque que eu escolhi aquelas empresas, tá bom? Então, isso aqui é só para a gente dar um feedback legal entre o que foi disposto na lei e o que tem no normativo federal. Obviamente que o município, ele regulamenta isso, ele pode fazer uma regulamentação de como é que ele vai compor essa cesta de preço exigida pela Lei 14.133. Na Lei 8.666, nós não tínhamos umas disposições expressas de como é que devia vir os preços, né, a estimativa desse preço para o processo. E aí a gente foi criando situações. A legislação, ela meio que estagnou naquela situação, mas aí no decorrer da utilização da lei,
nós estamos fazendo as adaptações, né? Inclusive chegamos na adaptação do fornecedor, da pesquisa com 3 fornecedores, que não tem na Lei 8666, na Lei 8666 não tem nada que nos diga como é que deve ser feita essa composição de preço. Ela só diz que toda compra deve vir precedida de uma estimativa de preço, tá bom? E aqui não, nós temos várias hipóteses que nós podemos compor o preço, inclusive uma hipótese quando eu não conseguir, né, nenhuma daquelas fontes eu posso compor com nota fiscal do fornecedor nos casos de contratação direta, ali tidas as inexigibilidade de licitação e as dispensas que estão ali disposta no artigo 75, tá bom? E agora nós vamos lá para o sistema, que é onde nós vamos fazer nossa automatização dessa estimativa de preço. Então, o sistema que o município utiliza, né, que é o kit público, sistema muito bom para a otimização do processo, dá uma celeridade na montagem dos documentos, na construção dos documentos, enfim, otimiza muito o tempo. Além disso, é um sistema totalmente web, você utiliza aí o navegador de internet que você tem preferência, o Edge, o Google Chrome, o Safari, Opera Mini, enfim, qualquer navegador de internet que só precisa estar conectado na internet, pelo celular, enfim. Então aqui abrimos, né, a data do dia 18, já que a minha formalização de demanda foi dia 17. O órgão é a Secretaria de Administração, responsável pela cotação de preço. A gente vai manter o Carlos César, né? A gente vai manter aqui o Carlos César, que é o chefe do almoxarifado e chefe do setor de compra dali. Obviamente que a depender da estrutura administrativa do município de vocês, vocês podem colocar outra pessoa, outro departamento ou um setor específico, a fim de que seja respeitado ali o princípio da segregação de função, tá? Não pode uma mesma pessoa fazer todos os atos, inclusive julgamento, fiscalização, isso não pode. Esse é um princípio que deve ser respeitado e veio instituído no artigo 5º da Lei 14.133. Responsável pela dotação orçamentária, no município a gente sempre põe o Diego Avelino, que é o secretário de administração desta pasta. Bom, óbvio que em algum outro lugar vocês entendam que seja o secretário de finanças, o secretário de planejamento, o próprio contador, ou uma pessoa da diretoria de finanças, de orçamento, tá? A gente sempre está dizendo para vocês que aqui é uma exemplificação, beleza? O objeto, eu vou copiar o mesmo objeto da minha formalização de demanda, para a gente não perder tempo. Copiei aqui, salvei, pronto. No que eu salvei, eu tenho a cabeça do meu processo. Eu vou agora incluir a solicitação de despesa, né, que é a formalização de demanda feita, e foi feito dia 17, está aqui, ó, dia 17 de fevereiro de 2025, e o número dela aqui é a final 08, né, 0217, final 08, vai aparecer lá embaixo, ó, tem essas outras, vai aparecer lá embaixo, e você salva. O sistema é bom porque você pode incluir quantas formalizações de demanda você quiser aqui, tá? Posso incluir várias para me fazer uma única estimativa de preço, que antigamente a gente chamava de cotação de preço, né? E aí eu trouxe para cá, quando eu coloco a minha formalização de demanda, ele já me traz o item, né, o quantitativo dele, e agora eu vou fazer colocando os meus fornecedores como fonte de pesquisa, exatamente aquilo que está descrito aqui na formalidade da IN 65, né, caracterização das fontes consultadas. Não é porque está escrito fornecedores que vai ter que ser fornecedores. Eu posso incluir várias fontes de pesquisas aqui por CNPJ, né? E depois, lá no documento que o sistema me gerar, eu modificar o que eu precisar modificar. Então, vou fazer uma adaptação legal. Assim, óbvio que algumas vezes eu vou colocar coisas como exemplificativa, tá? Mas como também, tanto a Lei 14.133 quanto a instrução normativa nos fala da necessidade ou possibilidade de um dos critérios ser o PNCP, né? Ou seja, pegar informações do PNCP, contratos similares do PNCP, então eu vou entrar aqui no PNCP e vou fazer uma consulta pelo PNCP, né? Eu entrei no site, venho em contratações, vou vir em contratos, que eu quero um contrato vigente, eu marco aqui, vou colocar água, mineral, aqui na palavra-chave, e vou filtrar aqui por estado, porque senão o preço da água pode ser um valor no estado, outro valor no outro, e posso também selecionar o município se eu quiser. Eu não vou selecionar município, eu vou deixar aberto, tá bom? Eu já tenho aqui, ó, apareceu um monte de água mineral vigente.
Ó, o primeiro tem 1, 2, 3 tipos de água. Ó, e tem água que eu preciso, que é de 500 ml. Então, vou clicar nesse. Vou baixar o contrato, porque se tivesse o item, ficava mais fácil aqui, mas me parece que não tem aqui. Ó, eu também tenho a possibilidade de ir aqui no ID da contratação e verificar o item, tá? Quanto é que saiu o item da água mineral de 500, só que eles não estão separados aqui. Deixa eu ver. Ó, provavelmente essa água mineral deve ser a de 500, porque está 2,81, estimado, 2,15. Vou ver aqui. Tá aqui. Essa aqui é a embalagem de 1,5 litro, já não é essa. Vamos ver a outra. Ó, embalagem de 1,5 litro também não é essa. Vamos ver a última. Ó, pronto, garrafinha de 500 ml. Então eu já tenho um preço estimado aqui, ó. Fornecedor está aqui. Eu já tenho uma fonte de pesquisa que eu posso pegar aqui, salvar ela, e eu vou fazer isso, tá? Já vou salvar ela, com base nesse contrato feito com essa empresa aqui, tá bom? Então, eu já sei que ela é R$ 1,90 a garrafinha. Eu printei essa tela, talvez não apareça para você, porque aí eu vou compor o meu banco de preço, né? O meu preço que eu preciso para esse processo. Então, eu vou agora no contrato, vou verificar os dados desse contrato, acessar essa contratação aqui, que eu acredito que é o último, né? É esse daqui que a gente viu. Vou acessar a contratação. Tá aqui o contrato. Vou salvar ele. Tá. Já vi aqui, talvez não apareça para vocês, porque ele abriu em outra aba, mas eu vou tentar abrir aqui. Pronto, abri na aba. Então, eu já tenho aqui o contrato da empresa, né? E a água de 1,9. Esse contrato vai ser o comprovante dos documentos que eles citam lá na IN 67, 65, tá bom? Então, esse aqui é o meu comprovante dessa fonte de pesquisa que eu fiz no PNCP. Eu vou utilizar o quê? O Tribunal de Justiça, com esse contrato aí, que é o contrato 017. Então, eu faço o cadastro dele, lá em cadastro, e aí eu trago para cá. Eu acredito que já tem cadastrado aqui o Tribunal de Justiça, tá aqui. Tá? Contrato número 17. E eu venho aqui, ó, em ações, editar pesquisa. Eu tenho outras opções, né? Eu posso exportar a pesquisa em Excel, que não é o caso, mandar para o fornecedor preenche, me manda de volta, eu só faço a importação desse dado. Mas eu vou utilizar essa manual. Verificar qual foi a marca que foi cotada aqui, aliás, que foi contratada. Foi a marca Cristal, tá aqui, ó. Vou copiar ela, tá? Vou colar aqui e vou colocar 1,19 vezes 12, né? Porque a minha quantidade é 12. 1,90 vezes 12, desculpa, 22,80. Então, eu tenho aqui 22,80 na minha primeira fonte de pesquisa. Tá? Eu já tenho uma fonte de pesquisa no PNCP. Eu já vou juntar ela lá. Aqui é para mim poder automatizar o documento que eu vou gerar, que é meu mapa. Agora, eu vou fazer uma fonte de pesquisa no Compras Pública, né? Que é uma plataforma, tá aqui, que é Customize, no Compras Pública, que é uma plataforma também de disputa. Então, eu vou causar uma hipótese de que a nossa água, a marca, né? Nossa água, no banco de preço do Compras Públicas, ela foi 2,20, né? 2,20 vezes 12, né? 2,20 vezes 12, que são 12 unidades, 26,40. Então, eu já trouxe para cá mais uma fonte de pesquisa que foi no banco de preço do Compras Públicas. E eu também tenho o banco de preço da Negócios Públicos, né? Banco de preço da Negócios Públicos, que também é uma fonte de pesquisa que pode ser utilizada. Então, eu venho aqui editar. Vou supor que essa água nesse banco de preço me deu a 2,80 vezes 12 dá 33,60. 33,60. E aí eu vou colocar uma marca aqui, Tocantins, por exemplo. Uma marca Tocantins. Tá? Além disso, vamos supor que nós fizemos, ó, nós temos aqui, isso aqui também é um banco de preço, isso aqui também é um banco de preço, isso aqui também é um banco de preço do PNCP. E aí a gente vai criar uma quarta fonte de pesquisa como se fosse do fornecedor local, né? Vou colocar o nome da prefeitura, né? Vamos imaginar que a prefeitura é um fornecedor e o fornecedor local nos repassou um preço aí da água Belágua, né? Vamos supor que a Belágua nos passou o preço a
a 2,20, né? 2,20 vezes 12 vai dar 26,40. Então, 26,40. Então, aí eu fiz a pesquisa em 4 fontes, sendo que dessas 4 fontes, apenas uma foi no fornecedor local, que essa daqui eu poderia ter mais outras hipóteses de fontes, tá bom? Feito isso, pessoal, pronto, a minha estimativa de preço foi levantada com base na documentação que eu juntei, né? Tanto a pesquisa realizada no E-Customize, do portal de compras públicas, quanto no fornecedor, né, na hipótese prevista lá do inciso 4, quanto também no banco de preços a negócios públicos, e também fiz uma no PNCP. Agora eu vou colocar o meu documento, o sistema já tem documentos prontos, né? Eu vou pegar aqui o mapa de apuração do preço médio, tá? E vou salvar. Só que quando eu salvar, vocês vão observar que o sistema não vai carregar a tabela que trata do preço médio por órgão, né? Ou seja, o englobado do preço médio. Por quê? Porque eu preciso atualizar a minha formalização de demanda para poder levar o preço médio para lá. Eu vou fazer isso que é para vocês entenderem. Ó. O documento ele gera prontinho, tá? Ele dá um documento padrão, ele faz a explicação necessária da introdução com relação à Lei 14.133 e às disposições contidas no artigo 23, por que isso, né? É só uma introdução genérica que a gente pode fazer ajustes. Ele traz o levantamento, trazendo as fontes de pesquisa, tá vendo? Ó, aqui a fonte de pesquisa, que nós colocamos lá o valor de cada um e está trazendo o menor preço e o preço médio desse pacote, desse fardo. Mas como eu disse para vocês, essa segunda tabela, que já é a descrição do valor estimado por órgão final, ele não carrega. Por que ele não carrega? Porque eu tenho que fazer um procedimento no sistema, lá na formalização de demanda, atualizando o preço, o cálculo da estimativa. E aqui embaixo ele traz o menor preço, quem foi a fonte de pesquisa que trouxe o menor preço. Por que a gente faz isso? Porque a própria IN 65, ela dispõe, no inciso 6, a justificativa em especial para desconsideração de valores inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente elevados sem aplicável. Então, quando eu trago uma tabelinha aqui embaixo com menor preço, eu quero tentar ver se eu tenho necessidade de eliminar esse preço. Se esse preço está muito distante do preço médio aqui de R$ 27,30 para R$ 22,80. Então, a gente verifica que não está tão distante, mesmo porque os outros preços que foram ofertados estão dentro de uma média. O que a gente talvez teria necessidade de fazer um ajuste seria aqui, ó, na pesquisa de mercado realizada no banco de preço, que ela ficou ali R$ 33,60, diferente da margem que ficou os demais. Né? Para que a gente faz isso? Exatamente para subsidiar as pessoas que estão fazendo a estimativa do preço em relação a essa disposição contida no inciso 6 da IN 65, tá bom? Para a gente poder, vou desconsiderar porque é inconsistente, porque é inexequível, porque é excessivamente elevado, aí eu tenho um mapazinho que me dá, tá bom? Mas agora nós vamos corrigir o problema daquela tabelinha. Como que a gente faz isso? Nós vamos entrar aqui na formalização de demanda, editar ela, que foi feito no vídeo anterior, e aqui, logo nos itens, a gente clicar aqui, ó, atualizar preço médio. Por quê? Porque aqui, como não tinha sido feito ainda a estimativa, o preço médio estava zerado. Aqui é para concatenar tanto a estimativa de preço, quanto o processo licitatório, a formalização de demanda, tá bom? Então, na hora que eu clicar aqui em atualizar, o sistema vai trazer aqueles preço médio que estava lá e já vem atualizado aqui, ó, 27,30. Tá bom? Agora sim, quando eu gerar o próximo documento, que seria o próprio mapa, aí vai estar completa aquela tabelinha. Tá, Ricardo, mas por que eu não posso só imprimir aqui, já que eu atualizei lá e vim aqui? Porque a gente quebra a cadeia de segurança. Se eu fizesse isso e ele vir automaticamente para o documento, não faz muito sentido a gente criar o histórico, né? Tudo que vai fazendo vai alterar um documento gerado, então não é seguro o documento. Então, para não perder essa cadeia de segurança do documento, a gente tem que gerar o documento novamente. Então, eu vou excluir esse documento daqui, vou gerar um novo mapa de apuração do preço médio, vou salvar, e agora, quando eu imprimir, o sistema vai me trazer exatamente aquilo que eu havia falado para vocês, ó, que é, aliás, aqui em cima, que é o preço médio por órgão. Isso aqui é feito dessa forma porque, a depender da quantidade de órgão, você vai ter o preço total estimado para cada órgão e o preço total geral do procedimento licitatório.
tá bom? Claro, você pode fazer alguns ajustes aqui, pode escrever mais alguma coisa e falar, por exemplo, a memória de cálculo que você utilizou. E é o que nós vamos fazer, né? Então, eu vou vir aqui no documento, vou editar, vou alterar ele, vou colocar aqui o número do protocolo nosso e descrever o objeto. De onde é que eu vou pegar? Então, eu vou aproveitar o texto que a gente já tinha feito aqui no anterior, vou copiar e vou colar aqui. Pronto. Veio duplicado, né? Protocolo. Aqui, o protocolo, número, aquisição. Vou aumentar a tela para ficar melhor. Ó, aqui o número do processo. Eu vou trazer o mesmo número do processo que estava aqui. Tá? Vou colocar ele aqui. E aqui o objeto. Né? O objeto dessa demanda. Eu vou colocar só aquisição de água mineral. Não precisa pôr objeto grandão. Tem gente que gosta, não tem problema não. Colocar um objeto grandão. Eu sei que é água mineral, então tá aí. E aí, eu vou considerar que essa minha redação aqui tá ótima, tá? Mas se eu quiser alterar alguma coisa, você altera, não tem problema nenhum. Eu vou considerar que tá ótima a minha redação ali. Agora eu vou vir para cá e vou dizer um pouco sobre essa memória de cálculo que eu utilizei, né? Eu vou dizer, ó, o levantamento, aliás, o cálculo utilizado para o levantamento do preço médio, levou em consideração a coleta de preços no PNCP, né, vírgula, em contratações similares com órgãos da administração pública, né, vírgula, vigente à época da consulta, tá, bem como em banco de preços de empresas privadas, vírgula, que exploram o ramo e, em última, coleta com o mercado local, vírgula, mediante pesquisa de preços com fornecedores. Bom, ó, eu estou dando uma, né? Estou dizendo como é que eu fui, estou fazendo minha justificativa, para não dizer também que eu fiz de qualquer jeito. E aí eu finalizo, né? Eu posso escrever o que eu quiser aqui, assim, de forma a melhorar, ou a compor um juízo de convencimento mais apurado. E eu vou finalizar dizendo, ó, os documentos que conferem a informação relatada, vírgula, estão anexados ao processo e se referem às pesquisas nos sites, assim como na juntada do contrato extraído do PNCP. Ponto. Então, eu disse como é que foi feito, e ainda estou falando da juntada. E aí, para não ficar assim muito diferente dos outros documentos que a gente já fez antes, e aí eu gosto de usar isso para poder vocês irem entendendo, eu vou dar um Ctrl A aqui. Aqui na fonte eu vou selecionar Time New Romans e colocar o tamanho 12. Para a gente manter aquela padronização, né? E aí vocês entenderem também que aqui é uma ferramenta muito parecida com as opções do Word, né? Que eu posso incluir tabela, incluir link, mudar a cor, a fonte, a forma, o tamanho, a cor também. Tá? Ó, na tabela, por exemplo, eu vou colocar essa tabela no centro, né? Eu vou vir aqui, vou colocar uma cor da borda em azul, né? Para ficar mais destacado. Aqui também vou fazer a mesma coisa, vou colocar ela no centro e vou também colocar uma corzinha sólida azul, né? Só para diferenciar e para vocês entenderem um pouco como é que eu estou fazendo. Se eu quiser colocar aqui esses nomes em negrito, né? E coloquei negrito aqui, venho aqui, coloco no centro. Eu também quero, aqui em propriedades das células, eu posso colocar uma corzinha aí de fundo, vou colocar aqui um cinza, né, de fundo, para diferenciar também, ó, tá? Então, tudo que vocês quiserem ajustar para melhor visualização de vocês, fiquem à vontade, tá bom? Então, sobre a estimativa de preço é isso, né? Foi feita a estimativa de preço e agora a gente vai salvar ela. Quando eu salvo ela, eu já estou com ela aqui, ó, na outra barra, eu vou só atualizar, e já vem como eu já ajustei ali antes. Agora, para fazer como a gente já fez no outro,
eu vou tramitar esse processo lá, né? Vou pegar aqui o número do processo que a gente selecionou, ele está com o protocolo eletrônico aqui que o município utiliza, e agora eu vou fazer outra ocorrência, mantendo dentro do meu departamento. Aqui eu poderia ter feito uma antes, que seria, eu vou até manter aqui dentro da mesma dinâmica, despacho para realização de pesquisa, realização de estimativa do preço, né? Antes do levantamento da estimativa. E agora eu vou fazer um outro evento, também no mesmo lugar, como se a gente estivesse encaminhando para alguém, só para a gente manter aqui a dinâmica, mapa de apuração do preço médio. Aí eu vou pegar aqui o documento de mapa de apuração do preço médio, que está em comunicação interna, que é esse código de comunicação interna. Eu colo e vai aparecer aqui, ó, comunicação interna. Salvei, eu já tenho o documentinho que a gente acabou de fazer aqui, que é a minha estimativa de preço. O próximo será o quê? O termo de referência. Tá bom? Aguardo vocês no próximo vídeo e até lá.